Olá, gente querida! Olha a gente aqui de novo, outra vez. Mas nós estamos numa etapa, agora é sério, gente. Estamos de volta, estávamos morrendo de saudade de vocês e eu acredito que vocês também de nós. Nós estamos aqui, é claro, no Estúdio 5, gente, de volta nesse ambiente que eu tenho certeza que foi Deus que preparou com meu amigo Bruno Dortas e é claro que eu não poderia deixar de falar da Slim Concept, que juntos, né, Bruno e Melissa, são patrocinadores oficiais do podcast Troca de Experiências. A gente deu uma pausazinha aí, mas estamos de volta com muita alegria e reabrindo aí, né, esse tempo novo, esse novo tempo, é a nossa amada. Eu estive com ela ontem como pastora, como bispa, nós adoramos, mas hoje nós estamos aqui com ela como terapeuta holística, que eu quero falar. É uma abordagem terapêutica que considera o ser humano como um todo, buscando o equilíbrio entre o corpo, mente, emoções e espírito. Em vez de focar apenas nos sintomas de uma doença, o terapeuta holístico investiga as causas profundas. Olha que gracinha, gente. É ela, terapeuta Lucinda. Boa tarde, minha amada. Que honra recebê-la aqui nessa tarde. Boa tarde, Priscila. A honra é toda minha de estar aqui nessa tarde, né? Tivemos ali ontem, foi bênção, né? Adoramos junto naquele chale de família, foi maravilhoso. Maravilhoso. Foi uma bênção, né? Foi uma Com bênção. certeza. E hoje estamos aqui para estarmos falando a respeito. Somente hoje estou aqui agora como terapeuta. Né? Porque é muito importante ter essa separação, porque às vezes as pessoas não entendem, acham que você tem que ser só pastora. Né? Foi uma vida de dedicação, né? E também um crescimento, porque Deus quer que a gente cresça em graça, evolua e conhecimento, né? Temos que evoluir. Então, mais um chamado, né, que o Senhor me deu para que eu possa também cuidar não só do espiritual, mas também do físico, né, mental, que é muito importante ter uma saúde mental muito boa, né? E isso aqui hoje a gente quer abranger isso, entender, né, com raciocínio. E também com estudo científico, né? Porque não é só hoje eu quero falar da manutenção, né, das plantas medicinais na saúde, no popular e no científico. Olha só que interessante. Mas antes disso tudo, isso é muito bacana porque procura tratar as emoções, o espírito o físico, trata de um todo, né? Sim. Mas procura, absorvendo aqui, ele investiga as causas profundas, né? Dos problemas em si, né? Das doenças. Mas um pause com isso tudo, porque a gente precisa saber quem é a Lucinda. Então, a Lucinda, né, nós tivemos aqui um tempo atrás, né? Não foi nesse ambiente. Não foi nesse ambiente. Mas, então, a Lucinda é uma pessoa, né, que um tempo atrás o Senhor me chamou, né, no espiritual como pastora, o qual eu dediquei, né? Sou dedicada até hoje, né? Até hoje eu dedico também porque é um chamado de Deus. E eu amo a obra. Não tem como abrir mão. Não tem. Às vezes a gente é um pouco difícil, é batalha, é guerra, mas quando o Senhor chama, Ele garante. Eu creio nisso. Né? Ele garante, e o Senhor tem me garantido até aqui, em meio a muitas situações difíceis que a gente passa, mas o Senhor tem me garantido. Aí você passou por esse processo de conversão, né, de chamada, pastoreando, cuidando de vidas. Isso. Né? Foram quantos anos? Então, olha, eu aceitei Jesus, depois de casada, né? Eu aceitei Jesus, já tinha casado. Bom, só hoje como pastora eu estou 21 anos. Nossa, uma vida. Como pastora, 21 anos. Então é só ali na 7 de setembro, naquela parte alta ali, cuidando ali na comunidade. Gente, na comunidade. É muito bom enfatizar. Uma mulher negra dentro de uma comunidade, ela levantou ali, né, um local de adoração, que é o templo, não é verdade? Uma igreja que todo mundo conhece, né? E o povo sobe a ladeira mesmo, mas a igreja fica localizada dentro de uma comunidade,
né? Em uma comunidade muito carente, e você sempre esteve muito presente dentro dessa comunidade, né? A gente quer mandar um abraço aí pro pessoal. Eu mando aqui um abraço, né, para todo o povo ali, Castelo, até porque ali no Castelo não tem quem não te conheça. Porque só ali eu fiquei 1 ano no colégio para poder a igreja ficar pronta. Então, quando eu cheguei ali no Castelo, aquilo ali não estava nada bom, né? Muita gente ali, a situação não estava boa, não estava. Sim. E nós entramos ali, eu e a minha vice-presidente, a pastora Valéria, que um abraço para a Valéria. Um abraço, né? A pastora Valéria é uma grande amiga, uma pessoa que realmente o Senhor trouxe para me ajudar, né? E pegou firme comigo nessa obra. E muitas das vezes, meia-noite, a gente estava lá em cima na rua ali do Cristo, e aqueles meninos ali, a gente conhece a gente, né? Respeita, porque a gente tem um respeito ali na comunidade. Porque a gente não está, uma vida, a gente não está ali. E foi um trabalho de conquistando esse respeito. Conquistando, entrando nas casas, orando, fazendo trabalho espiritual. Até o trabalho social também, trabalho social, colhendo alimentos, ajudando quem precisa, que chega na igreja. A Igreja do Pão da Vida já ajudou pessoas até com móveis. Olha que bacana. A pessoa que chegou, não tinha nada, e aí na igreja tinha uma geladeira, na igreja tinha um fogão, e a gente serviu. Então, a Jesus do Pão da Vida, o Ministério Jesus do Pão da Vida, é um ministério que nasceu no coração de Deus. Porque, assim, Deus, eu nem esperava tudo isso que Deus ia fazer. Eu não tinha nem noção quando eu me converti, e nem tampouco quando eu fui para ali. Eu achei que era só uma oração. E não tinha noção do que ia se tornar, do que Deus ia fazer. Mas o Senhor foi falando, foi fazendo, a gente fomos vendo o sinal de Deus, e ali fomos, né? Hoje tem 21 anos. Hoje, foi o ano passado, Priscila, eu entrei ali no colégio do Castelo, eu tive uma emoção, eu chorei. De ver o colégio como está hoje. Porque não é o colégio de quando eu cheguei. Porque 1 ano eu fiquei ali no colégio, né? Porque a igreja estava sendo construída, né? E aí a gente ficamos ali. Nessa época, o Fernando Paulado era o prefeito da cidade. Então, ele deixou que a gente ficasse ali, mandou que a gente ficasse no Castelo até a igreja ser construída. E com 1 ano, quando completou 1 ano certinho, tipo assim, hoje completou 1 ano, a gente cortou ali a fita aqui na porta da Jesus do Pão da Vida e entramos, eu e a pastora Valéria. Então, assim, a gente ficamos ali, foi muitas pessoas que foram libertas ali naquele colégio, né? Muitas pessoas que fizemos uma vigília naquela quadra. Meu Deus. Foi terça-feira, estávamos ali, né? Porque houve ali uma palestra? Não, foi a inauguração da capela, né, mortuária ali do Castelo. Sim. E eu estava ali, eu estava olhando ali, com algumas meninas conversando ali, e falei, olha como esse colégio, essa quadra está clara. Mas aonde Jesus passa, tudo muda. Eu creio. Porque Jesus passou ali naquele colégio. Hoje as pessoas às vezes não têm noção, não têm ideia, chega ali e vê o colégio todo daquela forma. Mas existiu uma igreja e 2 mulheres que entrou ali e pagou o preço. Para que hoje aquele colégio estivesse daquela forma. Ali foi muita oração, ali foi muita libertação. A gente não tinha... Pessoas que chegam destruídas mesmo. Pessoas que chegaram ali, estavam assim no caos mesmo, e a gente não está falando, às vezes, quando a gente fala de emocional, as pessoas, principalmente no meio, né, religioso, acha que é problema, que é fofoca, que é murmuração. Não, a gente está falando de problemas grandes. De problemas que são problemas mesmo, né? Que são casos de vida ou morte, digamos assim. Sim. Então, assim, as pessoas não têm noção. E para fazer esse tipo de trabalho, tem que ter coragem. Eu acho que é por isso essa questão da evolução. Porque nós passamos por um campo de guerra, é como se fosse um campo de preparação para o tempo que nós vivemos hoje, né? Sim. Hoje, dentro do meu trabalho também, eu falo isso, eu falo que a gente, depois que a gente passa por esse campo de preparação, né, dentro da igreja,
a gente está preparado para qualquer tipo de guerra na vida, né? Que vem, realmente, o medo, ele desaparece, porque a Bíblia fala, né, que o amor lança fora todo medo. Então, todo medo foi embora e o que vier a gente mata no peito e chuta pro gol. E faz logo. E é isso aí, é isso aí. Isso, então assim, hoje a gente, tipo assim, não adianta, porque depois de tudo que a gente já passou nessa trajetória, para aí, não é qualquer coisinha que assusta. Não é qualquer coisinha, a gente hoje já não ouve qualquer coisinha. Qualquer coisinha pra gente hoje é balela, a gente passa direto. É verdade. Porque a gente já está preparado. Ignora. O ouvido a gente ignora, a gente não está nem aí. E tem certos tipos de fala, tem certo tipo de conversa, tem certo tipo de coisinhas que pra gente é tão infantil que não vale nem a pena você... Entendeu? E outra coisa, a gente finge, entendeu, demência. Há momento que a gente tem que fingir demência. Sorria. Simplesmente porque não vai resolver. A gente já passou dessa fase. E você teve esse despertar, sim, né? Eu despertei e hoje em dia, tipo assim, eu faço de conta que tá tudo bem e é isso aí mesmo. E eu acho interessante que, Priscila, é interessante que eu fico assim, às vezes tem pessoas que acham assim, depois de tudo que a gente já viveu, que a gente já passou, né? E acham assim, eu vou falar isso, vou fazer assim, porque assim eu engano. Né? Aí me dá vontade de eu rir. Ou vou atingi-la agindo de tal dessa forma que eu digo. Mas me dá vontade de rir, porque aí eu finjo demência, entendeu? E deixo ele achar que ele me enganou. Sim, que fica melhor. Até porque hoje você entende do assunto na íntegra. E hoje eu prefiro, né? Ter a sua sanidade mental em dia. Com certeza, em dia, sem problema. Eu quero viver, eu quero paz. E seguir para frente, porque eu estou na direção daquilo que o Senhor está me mostrando e muito fazendo aquilo que Ele está mandando eu fazer. O resto, para mim, já não significa. Já não tem mais importância. Sentido, não faz sentido. Não faz sentido, porque da onde eu vim e cheguei até aqui agora, eu digo como você falou, sai da frente que eu vou chutar para a rede, vou me fazer o gol logo. É isso aí. Porque você veio de uma realidade realmente, assim, né? Você desfilava em escola de samba, né? Uma negra muito linda, essa coisa toda. E depois veio a conversão, veio pastoreando, né? E dentro de um regime bastante rígido. Sim. Né? Sim, muito rígido. Eu falo isso com muita propriedade, porque eu também passei por lá. E esse despertar, né? Porque foi uma evolução. Mas para que a evolução aconteça, tem que ter um despertamento antes. Essa é a sequência. Primeiro existe a questão do despertamento, né, da ficha cair, vamos falar no populacho mesmo, cai a ficha, aí depois a evolução acontece, começa. Como foi? E às vezes é necessário, Priscila, você passar por algumas situações para que você venha se despertar. Sim. Primeiro que quando a gente vem assim, a gente acha que... Primeiro você acha que todos te amam. E não é isso. Não é por aí. Todos te amam e você começa a ter um choque atrás do outro. Até você falhar, porque as pessoas esperam só as coisas positivas e que você acerte o tempo todo. Isso é uma falha do ser humano. Eu falo assim, e outra coisa, esquecem rápido das coisas boas que você faz. Das coisas boas. Tá? E só lembra daquilo que você falou. Do momento. Bom, primeiro, eu quero dizer que pastor não é Jesus. Pastor não é Deus. Ele também precisa de apoio, também precisa de ajuda, precisa de oração. Só que as pessoas veem o pastor como se ele fosse um Deus, né? E as pessoas têm que... Eu aprendi, porque da onde eu vim, da onde eu aceitei Jesus, eu aprendi que você tem que buscar no Senhor. Eu sou dependente de Deus. Eu não sou dependente do ser humano. Eu dependo do Senhor. Isso é interessante. Só que para você ter essa convicção, você tem que aprender a ter intimidade com esse Deus. Porque quando as pessoas... Sabe por que as pessoas vivem sempre esperando de você, e atrás de você, e atrás de profeta, atrás de oração? Porque eles não aprenderam a ter intimidade com Deus. Na verdade... Você vê hoje muita gente dentro da igreja, mas ninguém sabe o que eles estão fazendo ali. Estão totalmente perdidos. Entendeu? Totalmente perdidos, não sabem o que estão fazendo ali,
na verdade, não conhece Deus na íntegra. É aquela coisa que Jó diz, eu conheci o Senhor de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Então você... Há uma diferença. Há uma diferença de você ouvir falar e dos seus olhos ver, e de você ter intimidade. Quando você conhece e sabe diferenciar isso que está aí, ninguém te para mais, você vai em frente, nada te segura. Por quê? Porque você agora passa a não depender de ninguém, você passa a depender somente do Senhor. Eu achava que, eu pensava assim, eu não posso nunca viver sem a minha mãe. Eu pensava assim, só de pensar que a minha mãe pudesse morrer, eu já ficava desnorteada. Mas por quê? Porque eu era super dependente. Minha mãe sempre me ajudando na minha vida, aquela coisa toda, e eu era dependente demais. Então, e o que Deus fez? Minha mãe não chegou a morrer para me entender isso, porque eu entendi isso, ela em vida, né? Que bom. Eu entendi isso com ela em vida. Deus me fez eu passar por uma experiência, entendeu? Onde ela não pôde me ajudar numa situação, e ali eu orando e chorando, e o Senhor falou, eu fiz isso para que tu aprenda a depender de mim. Nossa. O Senhor falou comigo, para que tu aprenda a depender de mim. E ali, quando foi à tarde, o que eu precisava, a providência chegou, a providência veio, e a partir dali eu entendi que eu tinha que depender do Senhor. Ele é assim, ele é Senhor, e eu tinha que depender, porque a própria palavra fala, ainda que uma mãe esqueça o filho que amamenta, eu todavia não me esquecerei de ti, porque na palma das minhas mãos eu gravei o teu nome. Então, o que acontece? O Senhor, é difícil uma mãe esquecer o filho que amamenta, porque quem é mãe sabe, né? Verdade. Porque principalmente na hora da criança mamar, se você não estiver perto dele, estiver na rua, sua blusa começa a molhar, e ali ela vai lembrar. Dá sinais. Os sinais, né? Mas Deus falou, ainda assim que ela esqueça, eu todavia não me esquecerei de ti. Então, essa é a certeza, que o Senhor jamais esquece de você. E quando é a comparação mais forte. Jamais. Porque você vê que é difícil. Quando eu paro para analisar esse versículo de Isaías, eu vejo que é difícil. Deus fala mesmo. Pode uma mãe esquecer o filho que amamenta? É o detalhe. Que amamenta, olha só. Porque o corpo físico dela dá sinais que a criança está com fome. Exatamente. Menina, chega até arrepiante isso aqui. A palavra de Deus ela é uma coisa muito forte na minha vida, sabe? Mas ele diz assim, aí ele dá aquela palavra e diz, ainda que ela esqueça, eu todavia não me esquecerei de ti. Então, ainda que ela esqueça, porque o ser humano ele pode falhar, mas Deus não. O ser humano é falho, mas Deus não. Por isso, Priscila, que hoje eu digo ainda que a gente tenha decepções, ainda que você passe por ingratidões, só que tem uma coisa, o que você e eu fazemos na obra, não fazemos para o homem, fazemos para Deus. Exatamente. E uma coisa ele diz, isso é certo, que o que você tiver de fazer, faça. Porque no tempo oportuno, o Senhor vai te honrar e te exaltar. Porque o tempo não é nosso, o tempo é de Deus. Quem planta, colhe, Com né? Certeza. Então, se tem plantio, vai ter resultado. Vai ter, com certeza. Então, tipo nós assim, estamos aqui como prova. Com certeza disso. Então, com certeza. Aí lá na frente, quando as pessoas olham e de repente vê você, vê uma situação, mas mas ninguém conhece a sua história. É isso aí. O negócio é que as pessoas não sabem da sua história. Então, eu digo assim, a Jesus, o pão da vida, pastora Lucina, pastora Valéria, não caímos de paraquedas ali ontem. Não. Nós temos estrada, temos história. Vai fazer construíram um legado naquela comunidade. Aí. Então, hoje, por exemplo, em outubro, né? Agora em outubro, são 21 anos. 21 anos não é 21 dias. Certo? Não é 21 dias. Então, assim, ali, fiel, cuidando, orando, fazendo aquilo que o Senhor colocou no nosso coração. Dia e noite, madrugada. Isso, amigos. Gente, só quem vive. Aí, eu, do outro lado, eu vou até direcionar a câmera, né? Aqui, você tem um aqui também, viu? Tá. Quando você quiser falar com o povo assim, direcionado, olha ali. Então, o que acontece? Só quem vive essa realidade dessa entrega, a gente, às vezes, até peca
por se doar demais, não é verdade? Porque a gente não tem esse equilíbrio emocional também, né? Então, assim, você acaba se envolvendo, você perde noite de sono, você faz parte da família das pessoas, né? Às vezes deixa a família da gente. Quantas vezes a gente deixava? Eu tô falando porque eu também fiz parte desse pacote. Sim, você deixa a sua família para poder cuidar da família de alguém. E depois que o tempo passa, hoje eu estou assim bastante cuidadosa. E eu não vou pronunciar isso aqui porque isso pode trazer assim uma polêmica muito grande. Mas eu estou assim, as pessoas, os ingratos, eu tenho uma lista deles. Então, hoje eu trato com educação, né? Porque nós precisamos ser pessoas educadas, que nós somos assim, né? Orientados, nós somos educados, mas eu não preciso ser simpático nem essas pessoas estarem na minha vida. Mas eu lembro bem de cada um deles, porque foram vários, foram dias, foram anos de dedicação a essas pessoas, e toda vez que a barriga doía, era na minha porta que eles batiam, na sua porta que eles batiam. Aí, por causa de uma falha que de repente não teve, né? Se levanta algo que de repente não, que as pessoas colocam na mente, alguém solta uma ferpa e aquilo espalha de repente, e as pessoas não sabem nem se é verdade, se é mentira, continuam falando, e as pessoas que você estendeu a mão, a vida te viram as costas. É muito simples, é simples assim. A multidão que te aplaude te enterra. Essa é a verdade. E é uma coisa também que acontece muito no nosso meio, Priscila, aquela situação assim, quando você está tudo bem, eu estou contigo, ó, entendeu? Tamo junto, tamo junto, né? É um negócio junto, tamo junto. Mas a hora que você realmente precisa, você vê com quem você pode contar. É verdade. Porque na hora que você mais precisa, é tipo assim, eu tô assim, eu tô indo. E outra coisa, quando tem que ir, vai mesmo, e não tá nem aí para você, não quer saber de nada, cada um cuidando de si. Você disse uma coisa aí, agora, que quantas vezes a gente deixa a nossa vida, sim. Quantas vezes nós deixei a minha vida, deixei minha casa, deixei minha família, deixei de ver minha mãe, né? Quantas vezes, teve uma época na minha vida que eu orei e falei com Deus assim, Senhor, coloca minha mãe para morar comigo dentro da minha casa, porque é melhor ela comigo do que eu ir aonde ela está, porque por causa da obra, né? E você falou outra coisa, a gente acaba se apegando e colocando um amor em pessoas que você nem sabe se amanhã... Eu não estou falando de recompensa, porque nossa recompensa vem do Senhor. A gente tem que aprender isso. Nós aprendemos na marra. Na marra, que vai ser grato. Então, hoje, Priscila, muitas coisas que aconteciam, até mesmo nessa área que está aí, eu, mas a pastora Valéria, muitas das vezes, eu lembro que uma vez nós saímos 2h da manhã, né? Eu saí da minha casa, eu morava na rua de cima da igreja, e ela sempre morou embaixo. Eu desci de moto, passei na casa dela, peguei ele, subimos. Era 2h da manhã, fomos parar lá em cima no morro para atender uma família. Então, tudo isso eu largava, levantava da minha cama, deixava a minha casa lá e saía. Aí. Muitas das vezes, eu estava fazendo meu almoço, eu desligava o fogo assim para poder atender e orar para as pessoas. Entendeu? Então, tudo isso eu passei. Então, o que acontece? Já aconteceu o caso de a gente chegar em casa para orar com a panela na mão. Entendeu? Uma das vezes do meu filho, eu teve um momento de eu chegar em casa para almoçar do trabalho, né? E me falou, mãe, eu vim almoçar, que o almoço está pronto, tem que voltar para trabalhar. E eu estava lá com o fogo apagado, porque a pessoa chegou e eu fui atender. Então, são coisas que, Priscila, hoje eu coloco limite. Hoje eu coloco limite, tem que ter. Tá? Por quê? Porque você também tem que ter vida, você também tem que ter sua vida para cuidar, porque na hora que você precisa, ninguém vai sair da sua casa para saber o que a pastora está precisando. Não se acha esse suporte. Que ela tá... Não, você não tem isso, não. Esse suporte, não. Não, você vai ter que encontrar na sua vida, na sua família, com o filho ou com uma pessoa, mas ali você não encontra. Porque já aconteceu disso comigo e isso que está aí me despertou. Tá? A me despertou, começou a me despertar. E deixa eu te fazer uma pergunta. Da multidão, né, que subiu, que acompanhou e tudo... Depois, enche a palma, enche assim, os dedos de uma mão? Sobrou muita gente?
Sobrou muita gente. Priscila, eu acho que sobra Jesus. Sobra Jesus. Sobra assim. Sobra poucas pessoas. Poucas pessoas. Sobra verdadeiramente aqueles que realmente... Mas às vezes eu glorifico a Deus hoje por isso. Porque às vezes Deus dá uma sacudidura na árvore para ver qual que está firme mesmo e qual que está firme que vai ficar. É o processo da poda, né? Sim. Se não podar, não cresce. Não cresce. E eu glorifico a Deus porque os que caem, é porque realmente nunca estiveram. É isso aí. Porque aqueles que realmente estão até o final. Sofreram a perseguição, mas estão aí. Mas estão ali firmes, não é verdade? Então eu glorifico a Deus por isso, porque em tudo isso Deus cuida. E você, assim, eu acho interessante, porque você, assim, lidava com isso tudo. O mundo espiritual é algo que, assim, nós sabemos que existem várias religiões e nós queremos deixar claro aqui que nunca houve, da minha parte, nenhum preconceito a respeito disso. Eu respeito todas as religiões, sempre abracei todas, né? Que vieram até a mim, que chegaram até a mim, né? Todo mundo sabe. E você, assim, dentro de uma religião, exercendo algo, de repente veio uma situação que virou sua vida e nesse seu momento de dor, é em cima disso que a gente vai passando e foi em cima disso que veio troca de experiência. Porque você passou por um momento de decepção, de dor, eu passei pelo meu momento de decepção, de dor, e dentro de experiências diferentes, mas nós tomamos a decisão do que nós vamos fazer com esse negócio. Tá aí. A dor tá aí, a decepção tá aí. O que você vai fazer diante disso? Com isso, tá ali, tá aqui na sua mão, é igual um celular. Você vai abrir o que aqui nesse? Vai abrir qual aplicativo? Você tem opção, né? Igual você pegar um celular, você tá aí com a bomba na mão, com um problema para resolver, problema emocional, problema sentimental, problema espiritual, tudo junto, mas você escolhe o aplicativo que você abre. Com certeza. E verdadeiramente, Priscila, se você não tiver, é aquilo que eu falo, uma aliança firmada. E se você, na palavra, se você não souber quem te alistou e quem você é. Quem você é em Deus, você vai embora. Em algum momento você teve essa crise, tipo assim, de identidade. Quem sou eu? Quem é a Lucinda de verdade? Porque você descobriu esse lado aí, né, do estudo, com plantas, terapeuta, essa coisa toda, assim, é tipo de um extremo ao outro. Quem vê de fora, né? Eu tô falando de mim porque agora eu tô enxergando melhor. Gente, o detalhe... Verdade, tô de óculos, tô na turma do óculos agora. Mas para quem está vendo, para quem vê de fora, parece que é de um extremo ao outro, né? Sim. De repente a pastora que, virou uma chave. Sim. E agora terapeuta holística para poder descobrir a causa, né, dos problemas, né, das doenças. E como é que foi isso? Então, nessa virada de chave, Priscila, eu descobri por quê. Porque em mim eu fiquei enferma. Eu também. Eu fiquei enferma. E vou dizer aqui nessa tarde para você que está se doando muito para a obra de Deus. Se cuida. Se cuida, porque no caixão só tem um lugar. Não tem dois. E eu acordei, de repente, hipertensa, pré-diabética, colesterol alto, dores crônicas no meu corpo. Dói mesmo. Nem percebi que a menopausa estava chegando. Eu não via para mim, eu não olhava para mim, eu olhava para os outros. Eu só cuidei dos outros. De mim, não. Eu me entreguei. Chegou ao extremo. Cheguei ao extremo. Quando eu percebi, quando eu passei mal, me deu uma tontura, eu estava dentro de Rio das Ostras. Me deu uma tontura, uma dor na nuca, veio uma ânsia de vômito.
eu parei, entrei numa farmácia e medi minha pressão. Quando medi a pressão, ele falou assim, qual remédio de pressão que a senhora toma? Eu falei assim, eu não tomo, a senhora é hipertensa. Eu falei, não, a senhora não era. Eu ainda falei, tá repreendido. E ele falou, me botou um remédio debaixo da língua e falou, procura às pressas um cardiologista. Porque a minha pressão estava quase 20. Meu Deus. Minha pressão, eu falei, gente, minha pressão sempre foi 12/8. Fui fazer uns exames, ser diabético, quem na sua família? Fui só descobrindo coisa. De repente eu peguei um exame, eu tava uma bomba. Eu tava uma bomba. A ponto de explodir. Sim. E ali foi aonde veio. Comecei pro médico e tal, e ali eu comecei a parar, comecei a analisar a minha vida. Eu falei, tô fazendo da minha vida. Nós sabemos por causa de quê, Priscila? Nós temos que aprender uma coisa. Aí, na hora dessa pergunta aí que você cria coragem. Porque nós temos que aprender uma coisa. A nossa vida, nós só tem uma. Só uma vida. E nós não podemos brincar com ela. Não. Porque só tem uma. Então, eu percebi uma coisa. Eu falei, gente, o que eu estou fazendo da minha vida? Pois é, porque nada. A decisão é pessoal. Sim. Tem alguém que fala assim, o que eu vou fazer da minha vida? Pergunta para alguém. Então, tipo assim, se você tem que decidir o que você quer para sua vida e comunicar. Se o alguém não quiser ouvir, problema do alguém. Sim. Você tem que seguir aquilo. E outra coisa, você começa... E ali foi aonde eu comecei. Primeiro eu fui para o médico e o médico me passou uns remédios que, na verdade, o meu corpo não aceitou, o meu organismo não aceitou. Porque eu tomava um remédio de manhã e tal, e eu ficava passando mal, jogada no sofá o dia inteiro, dor na nuca, 5 horas da tarde eu medi minha pressão, ela não tinha baixado, estava do mesmo jeito, mas eu também... Você acha que isso tudo estava associado também a um nível de depressão? Emocional, ansiedade. Porque a ansiedade, ela mexe com todo o seu organismo, principalmente com a pressão, glicemia, e estava vindo tudo junto. Por quê? Foi numa época também assim, que eu perdi minha mãe, né? E eu via minha mãe assim, sendo colocada naquele tubo, naquela coisa toda ali, eu deixando ela lá e voltando, aquilo mexeu muito com a minha cabeça, entendeu? E mexeu tanto com a minha cabeça, Priscila, mas mexeu tanto com a minha cabeça aquilo, porque a minha mãe para mim, ela era uma mulher de exemplo de fé, exemplo de amor, de cuidado. A minha mãe também é uma bênção. Eu vou mandar um abração para ela, que é mulher de Deus. E ela, assim... Hoje eu estou muito mais presente na vida dela do que antes. E eu morava na mesma cidade, moro na mesma cidade. A minha mãe é exemplo de amor, né? Assim, na minha vida. A mãe fazia de tudo, né? Que só tem eu e minha irmã, né? Só nós duas. Então, aquilo ali bagunçou muito a minha mente. E eu vim para minha casa e eu comecei a analisar a vida da minha mãe, o crescimento, com ela, a vida toda que eu passei perto dela. E eu falei assim, eu não quero a minha vida assim. Eu não quero a minha vida assim, não vou me destruir por causa de ninguém. Não vou me acabar por causa de ninguém. Eu vou cuidar de mim, sabe por quê? Primeiro, né? Porque eu tenho que cuidar de mim. Até porque, quando Jesus voltar, ele vai cobrar o que eu fiz com esse templo. Porque o meu corpo não é meu. Até porque nós precisamos estar bem, cuidar desse templo que somos nós mesmos. Com certeza. Que a própria palavra nos dá base para isso. Amar o próximo como a si mesmo. Né? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Se você não se ama, você não tem condição de amar alguém. Não adianta falar que ama filho, que ama fulano, que ama... Não, você não se ama, você não tem base de amor. Você tem que aprender... Não ama nem a Deus, eu acho. Tem que aprender a se cuidar. Até porque o nosso corpo, como ele é templo do Espírito Santo, e não sois de vós mesmo, né, como Paulo na carta ele fala, ele disse, aquele que destruiu o meu templo, eu vou destruir ele depois. Então, se você não se cuidar, o que vai acontecer com você? Você vai morrer. Vai ser destruído. Você vai ser destruído. Então, naquele momento, né, que eu vim para minha casa, comecei a ver aquela situação toda, fiz exame, meus exames estavam ruins, falei, o quê? Eu vou cuidar de mim. Aí o meu cardiologista mandou eu fazer exercício, fazer uma caminhada todo dia, mandou eu cuidar de mim. Então, eu vejo assim, para tudo há um tempo determinado.
Sim. Chegou naquele ponto ali que Deus fez assim, agora eu vou parar porque eu ainda tenho um propósito com ela ainda maior. Então, eu vou parar ela um pouco para que ela venha acordar, porque ela precisa se cuidar. Por quê? Porque quando Davi estava fugindo de Saul, ele estava ali por perto, o profeta Samuel falou assim, Davi, cuide de você por causa do propósito. Porque se ele não cuidasse dele, ele ia morrer. Samuel falou assim, ó, foge, porque Saul quer a sua vida. Porque tem um negócio da inveja, né? Que você sabe que a inveja é um problema sério. Seríssimo. Né? Saul estava fazendo tudo errado, mas não aceitava. E Deus, quando Deus rejeita, rejeitou. E não vai voltar atrás na palavra. Exatamente. Ele rejeitou Saul pela desobediência e falou, vai lá, Samuel, pega o chifre, que representa governo, autoridade, e unge lá Davi. Só que Davi foi ungido, mas teve que passar pelo processo até chegar na cadeira. E com isso, Saul não aceitou e começou a perseguir. Chegou um momento que ele saiu para matar. Só que Samuel veio e falou, Davi, cuida de você por causa do propósito. Porque a inveja leva a isso, né? Na verdade, quem tem esse sentimento, né? Da inveja, porque é um sentimento terrível. E quando ele é alimentado, realmente, o desejo da pessoa é matar. Tirar do caminho. Tirar do caminho. Até porque ele não aceitava. Então, o que acontece? Davi teve que sair porque Deus tinha um propósito, mas Deus era com ele. Me mostra, se a gente for olhar examinando as escrituras, me mostra quando foi que Davi perdeu uma guerra. Nunca perdeu, porque Deus estava com ele em tudo. Ele foi chamado segundo coração de Deus, era falhou, mas era segundo coração de Deus, porque o arrependimento diante de Deus é lindo. É lindo. O arrependimento, o conserto que a pessoa faz, Deus levanta logo. Então, Davi foi chamado segundo coração de Deus por causa disso, apesar dos erros, mas ele reconheceu os erros dele diante do Senhor. Então, quando o filho morreu, ele levantou, tomou um banho, mudou de roupa, tranquilamente. Ele orou o tempo todo, mas chegou a hora, ele entendeu que foi a vontade de Deus e saiu e pronto. Mas você está triste, chorando, está morto, acabou. Seguir para frente. Então, o que acontece? Deus tinha um propósito porque ele ia ser o rei e ele tinha que cuidar da vida dele. Se ele não cuidasse, ele ia morrer. Há um momento na nossa vida, Priscila, que tem que retroceder para você avançar. É tipo um impulso, né? Você dá um passo para frente para pegar para trás, né? Isso, você dá um passinho para trás para pegar um impulso e você vaza lá na frente. Teve uma pessoa que falou isso comigo, falou assim, eu apostava que você não ia aguentar. Eu falei, pois é. Tô viva. Mas tem gente que é assim, aposta que você não vai aguentar, aposta que você vai sair. Aí começam a falar que você está destruído, que você acabou. Você fica quietinho, sabe por causa de quê? Porque é o momento. Deus fala, é o momento, fica quieto nesse negócio que está aí, quietinho. E o avião, engraçado, né? Você chega no aeroporto, o avião, ele não pega voo rápido. Não. Ele vai devagarinho, muito devagar. Até ele pegar a reta mesmo, a força, ele pegar aquela força para ele poder dar o salto, para ele voar, ele não vai depressa. Por que você vai correr? Não tem como correr, sabe por quê? Porque, Priscila, uma coisa eu aprendi, aquilo que é seu, pode ficar tranquilo. Exatamente. Não precisa correr, não precisa ter pressa, porque vem na mão, tá? O que é seu já está pronto. Aliás, eu tenho aprendido, a palavra de Deus ela é fiel e verdadeira. E tudo já foi pronto, tudo já está pronto. Tudo está pronto. A gente tem que entender que é só você aguardar o tempo certo para acontecer. Mas já está pronto, sabe por causa de quê? O Salmo 139, ele fala que até os dias seus já foram escritos. Até os seus dias. O Senhor já me conhecia o uniforme no ventre da minha mãe. Os meus ossos por ti foi tudo contado. Então,
tudo que é para você, a sua história já foi escrita. Até os dias que você vai estar nessa terra, já está tudo certo. Não adianta, É isso aí. O Salmo 139 é para você parar e analisar ele. Não é passar desapercebido, não. Peraí. Se tudo já... O que Deus falou com Jeremias? É tipo assim, a parte de Deus está pronta. Já a tá nossa que tem que ser feita, ser realizada. É o tempo de você aguardar a espera. Então, o que acontece? Quando Deus falou com Jeremias, antes que você formasse no ventre da sua mãe... Eu já te conhecia. Eu já te conhecia, Jeremias. E te chamei como profeta, te dei as nações. Olha só. E não adianta você falar que não vai, não. Entendeu? Aí eu fico olhando que as pessoas não conhecem a sua história, não sabem o propósito de Deus na sua vida, quer mandar em você. Quer dar ordem a você. Naquilo que Deus já preparou para você. Aí começa. Não manda, não. Entendeu? Aí começa aquele negócio, porque tá fazendo assim, porque tá fazendo... Mas esquece que a tua vida, quem determina ela é Deus, e nada sai fora do querer do Senhor. Até nos seus erros, Deus sabe. Ele está no negócio. Até nos erros. Porque tudo é permissão dele. E ele já sabia. Ele já sabia. Então, quando você começa a aprender isso que está aí, e começa... tem uns tempos aí, que o Senhor falou que as pessoas reclamam muito e tal, e um dia eu acordei, assim, abri o olho, e o Senhor falou comigo assim, dessa forma, muitos deitaram e não acordaram. E quando a gente abre o olho, nós temos que agradecer a Deus pelo dom da vida, porque você morre todo dia. Todo dia você morre, só que uns acordam e outros não. Então, quando você abre o seu olho, antes de você abrir, você sabe que você acordou. Antes de você abrir o olho, você já sabe que acordou. Tem que agradecer a Deus. Despertar. Né? Ele falou, por isso que ele falou, o profeta falou, desperta tu que dorme. Levanta-te dos mortos e Cristo te esclarecerá. Levanta dos mortos, porque você dormiu, você estava morta. Você lembra do momento que você está dormindo? Você não lembra. Você estava morta. Deus te despertou. Por quê? Porque ele tem um propósito na sua vida. E aproveita essa manhã, aproveita esse dia que Deus te deu, porque ele tem que realizar coisas na sua vida e você tem que viver o favor dele na terra dos viventes. Você vai reclamar por quê? Se ele te deu a oportunidade. Ele te deu a oportunidade de você acordar, você tem que já levantar e falar, eu sou abençoada, Senhor, obrigado pelo dono da vida, de eu ter acordado. Aí, Senhor, pronto. Acabou. Você tem que começar a falar, eu sou abençoada, eu sou linda, maravilhosa, sou sarada, eu vivo muito bem, a minha vida é abençoada, tudo meu já está no controle, o Senhor já me deu isso, já me deu aquilo outro, e aquilo que ainda está por vir, você já pode declarar, já está na minha mão, já tomei posse, porque eu estou de pé. E aí você... vai passando o seu dia, você tem um dia de vitória. Não, e abre o entendimento. Abre, né? Isso. Esse despertar, porque parece que está acontecendo uma paralisação. Uhum. O que dá a entender é que está acontecendo uma paralisação, mas, na verdade, é esse momento de despertamento. Você está acordado, mas ainda não abriu os olhos. Isso aí, entendeu? É isso aí. Aí você já tem a sua consciência já está ativa, mas você ainda não abriu os olhos. Isso é muito forte, é muito interessante. Tem gente que está assim, está entendendo, mas ainda está com o olho fechado. Exatamente, está entendendo, está com o olho fechado. Então, quando você tem a oportunidade de abrir os olhos, aí pronto. Aí você entende. Aí você vai ver o caminho. Ele vai te apontar o caminho. Você vai entender o que precisa ser feito. E que momento que você entendeu que você precisava se especializar em algo, né? E entrar para dentro disso. Então, a necessidade que eu tive de me especializar em algo, de fazer algo, foi por quê? Porque eu dou valor à vida. E foi nesse momento que você começou a fazer o uso do medicamento? Sim, por quê? Porque eu dou valor à vida. A minha mãe era uma pessoa muito cuidadosa com a saúde dela. A minha mãe era uma pessoa assim, que não comia qualquer coisa. A minha mãe, ela não gostava de janta de noite. Minha mãe, não. À noite, para ela, era uma sopinha cedo, tá? Ela não gostava de jantar, encher barriga para dormir, né? E a alimentação dela era comida mesmo.
né? Comida natural. Comida, arroz, feijão, verdura. Sim. Feijão, entendeu? Ela não era muito de carne, frango, né? Ela gostava de carne, ela não era muito de carne. Então, minha mãe cuidava muito da saúde dela. E eu gosto da vida, Priscila. Eu amo a vida, entendeu? Eu amo a vida e eu, tipo assim, eu tenho no meu corpo físico uma idade, mas a minha mente não cabe essa idade que eu tenho. Que gracinha. A minha também não, querida. Eu não vejo isso. Já, Entendeu? Eu só aceitei o óculos porque houve uma negligência da minha parte. Sim. Já eu sabia que mas eu tinha... eu sabe o que eu faço com não ele? entra na minha cabeça. Não, mas sabe o que eu faço com o meu óculos? Eu uso ele sempre de uma maneira elegante. Elegante. Sim, com certeza. Eu não vou usar um óculos. Conta pra nós aí, vai lá. Porque então, eu também tô assim. Desse jeito. Então, tipo assim, eu amo a vida, né? E com isso, eu falei, não, eu vou começar a cuidar de mim. Como o químico me deu efeito colateral, eu comecei a sentir mal. E eu falei com Deus, eu falei, Senhor, para mim fazer a tua obra, eu preciso de estar bem, saudável. Como é que eu vou fazer a obra doente? Passando mal, né? E ali eu assim, para certas coisas, pressão, essas coisas, eu sou bem fraca, né? Então, com isso que está aí, eu comecei, falei assim, eu vou orar a Deus, eu vou buscar alternativa. Aí comecei a buscar alternativa e me descobri na terapia, na fitoterapia, né? Na fitoterapia. E comecei a ouvir, né? Aprender sobre, comecei a ver, estudar, comecei a ver testemunhos das plantas medicinais, né? Eu não conhecia planta nenhuma, né? Só assim essas plantinhas mesmo, uma hortelã, que você faz tempero de carne, né? A erva doce, que a gente já usa em criança, né? Sim. Só isso mesmo, mais nada, eu não conhecia planta, né? A não ser verdura e tal. Então, eu comecei a ver os testemunhos das plantas, principalmente na área da pressão alta, porque era o que eu estava sofrendo. Eu estava sofrendo hipertensão, né? Hipertensão, e eu estava pré-diabética, colesterol alto, né? Triglicerídeo, porque geralmente o colesterol está alto, o triglicerídeo também, com certeza. E aí eu comecei a estudar. Eu falei, não, eu quero estudar isso aqui. Eu vou começar a procurar isso aí. Comecei a procurar, e aí me fiz meu cadastro, me inscrevi, e aí eu comecei meu tratamento. E é interessante que você vai se descobrindo, você mesmo, porque a fitoterapia, ela é algo assim, o natural, você tem que se descobrir no natural. Porque você vai pegar uma planta, você vai ter que conhecer aquela planta, saber sobre a energia dela. O nosso corpo, nós não somos um. Às vezes tem planta em você que vai fazer um efeito rápido, mas em mim vou precisar de mais 2 ou mais 3 delas, né? Eu tenho clientes, por exemplo, que com uma planta resolve, mas tem outros que eu já estou ali conversando com ele, fazendo anamnese, né? E já sei, não, nesse que está aqui eu tenho que colocar isso, isso e isso. Uma só não vai resolver. Então, gente, é um negócio tão interessante. Por quê? Porque é feita uma análise. Sim. Que é chamada de anamnésia. Essa anamnésia é o quê? É uma consulta. É uma consulta. É uma consulta. A gente deixa a que consulta... você busca o histórico, isso aí. né? O histórico daquela pessoa, sim, até o histórico da saúde. Da saúde. Né? Do problema geralmente, que vai ser. eu quando eu vou, dependendo da pessoa, do tratamento, né? Como tipo assim, a mãe porque ele já está sendo tratado por um profissional. Sim, ele está sendo tratado pelo médico. Então, eu não gosto, às vezes a pessoa quer que eu dou um nome de uma planta, um remédio. Eu não gosto de fazer isso. Por quê? Porque a pessoa antes de uma análise profissional. A pessoa às vezes fala assim, pastora, eu estou com uma dor de cabeça. Porque o terapeuta, ele não trata da doença, ele trata de você. Uhum. Entendeu? Ele trata a causa e não o problema em si. Entendi. A doença em si. Então, o que acontece? Você está com dor de cabeça, eu quero saber da onde essa dor de cabeça está vindo. Porque ela é um sinal de algo que está acontecendo no seu corpo. E eu quero saber da onde ela está surgindo.
Porque não tem a dor de cabeça, ela pode ser por causa de muitas coisas, ela pode ser por causa de um problema de fígado, ela pode ser por causa de muitas coisas, pode estar agregado nisso que está aí. Então, às vezes, de repente, eu tenho que saber por que da dor de cabeça, da onde ela está vindo, para que eu possa fazer um tratamento e ter um bom efeito. Então, e ter um bom resultado. O médico ele vai tipo assim, ele antecipa, porque ele é o profissional da área, ele vai fazer os exames necessários, Sim. vai dar a convicção do problema, né? A certeza, é isso. Isso. E a partir disso, o terapeuta ele vai passar, né, o medicamento químico, com certeza. E se houver pessoas que não se adaptam, né, com o medicamento, porque isso é super normal acontecer, é tanto que quando a pessoa não adapta, há uma troca, né, tenta-se fazer uma substituição. Aí vem Aí que entra a fitoterapia. Eu, por exemplo, a visão hoje a manutenção das plantas medicinais na saúde, por quê? Porque, às vezes, você ter a noção, entender que o que a gente quer passar, o terapeuta fazer você entender que o seu remédio passa a ser o seu alimento. E o seu alimento ser o seu remédio. Você pode ter um remédio que está na gaveta da sua geladeira e você não sabe disso. Então, você está entendendo? Porque, de repente, você está lá na sua casa, você está lá na sua geladeira e você não sabe que tem um remédio lá. E um tratamento... É muito interessante. Um tratamento alimentar. Porque, na verdade, o suprimento, por exemplo, eu tenho suprimentos, que eu trabalho com suprimentos, suplementação. Eu tenho suprimentos, e que suprimento não é remédio. É como se você estivesse comendo arroz com feijão. Ele não vai te agredir em nada. Eu acho que o próprio nome, ele já indica isso, né? Sim. Então, você é diferente de você colocar para dentro de você algo químico, que vai te trazer outros problemas, porque você vai achar que está tratando de um, mas, na verdade, você está arrumando mais 2, mais 3 problemas. E que não tem fim. E isso vai desencadear muito problema no seu corpo, na sua mente, né? A gente tem muitos suprimentos. Eu tive uma cliente que ela estava tomando um remédio, um ansiolítico, que na bula do ansiolítico dava surto psicótico, entendeu? Provocava até um suicídio. E o natural, você não tem isso. O natural não causa isso em você, né? E a gente sabe que o químico, ele vicia. E, na verdade, o natural não. Então, eu entrei mais nessa área e achei, assim, maravilhoso. E por eu preparar, né, também, porque eu preparo tintura, eu faço. E eu acho maravilhoso quando você vê a folha, né? Porque você, quando prepara a tintura, entendeu? Então, a subenergia dela sai toda e você olha a folha, fica daquela cor ali. E você pega a gotinha e quando você pinga na água, você vê, né? Aquela mudança. A mudança, não tem coisa melhor. E você toma e passa, e você sabe que aquilo ali está te fazendo maior bem, que aquilo ali está adiantando, está resolvendo para você. Maravilhoso demais. Você usar, né? Como eu na minha hipertensão, eu usei a beterraba como suco, né? Porque ela é broncodilatadora. Usei o chuchu, que é diurético, né? Usei o pepino, que já trata da glicemia, já entra na glicemia. O limão, que é antioxidante, evita radicais livres. Então, eu tomava aquele suco, comecei a tomar o suco de manhã, e quando eu fui tomar um suco à tarde, a minha pressão já estava normal. E ali eu me descobri. Rápido, né, o efeito. Ali eu descobri que o que eu precisava, porque, tipo assim, eu estava tomando um chá. Só que o chá não estava resolvendo. Suficiente. Não estava sendo suficiente, o chá. Aí aonde eu parti para o suco. Eu tomei o suco, tomei o chá, e quando chegou à tarde, eu não tomei nem o suco, nem o chá. A pressão baixou. Eu falei, aí, encontrei. Encontrei o meu tratamento. Porque você tem que encontrar o seu tratamento. E deixa eu te fazer uma pergunta.
há uma alternativa para quase todos os tipos de doenças? Vamos colocar para todos os tipos de doença. Todos. Tem como, assim, amenizar, cautelar? Não sei que palavra nós podemos colocar. A gente pode, sim. Você já tratou... Vamos fazer uma pergunta assim. Alguém que... um CA? Câncer, sim. Câncer de intestino. A mãe da Fabrícia, da minha igreja. Sim. Tratei, a mãe dela estava com câncer de intestino. E o médico estava com metástase no grau 3. E Nossa, aí Deus. ela ia fazer 9 químio, ela fez 4. E eu entrei com ela complementando o tratamento, porque a gente complementa, né? Sim, então, complementar. Nós queremos deixar bastante claro, interessante a gente complementa. Que nós não estamos aqui tirando anulando. Não, muito a gente ajuda. Sim, ajuda, colabora nesse tratamento químico, né? Para poder ficar mais suave. Sim. Digamos que seja uma... Porque a gente prepara a pessoa, porque na verdade, vamos supor, a pessoa tem que fazer uma quimioterapia. Como ele vai fazer uma quimioterapia com imunidade baixa? Não tem como. A quimioterapia em si, ela já baixa a imunidade da pessoa. Então, tipo assim, o que a gente faz? Nós vamos suplementar. Sim. Para que ela venha o quê? A imunidade dela venha ficar uma imunidade boa, para que ela possa fazer quimioterapia. E aí a gente entra com chás, a gente entra reduzindo algumas alimentações inflamatórias, porque o câncer é uma inflamação. Sim. E se a gente se tem uma inflamação, você tem que fazer o quê? Fazer ele passar fome. Se você dá alimentos inflamatórios, ele vai só ficar forte e crescer cada dia mais, ele vai proliferar. Então a gente reduz, a gente tira as alimentações, a gente dá o chá antimetástase, porque nós temos um chá antimetástase que dá morte da apoptose, assim, claramente, da célula do câncer, e a gente começa o tratamento. E aí... Gente, eu acho que, na realidade, vou dar um pitaco aqui. A gente pode dar pitaco, Bruno? Pode. Porque, na verdade, eu tenho mais de 40, né? Você tem mais de 30. O que acontece? Eu acho que, na verdade, o caminho correto, principalmente para mulheres, vamos falar da nossa classe, né? Porque a gente sabe que o homem é mais largado que essa coisa mesmo, mas eu tenho observado, principalmente nas academias, porque como eu não presto muita atenção na vida dos outros, a não ser que eu possa ser necessário, né, eu comparecer, porque a gente não perde essa pegada, né? Se a pessoa precisar de socorro, de uma conversa, de uma oração, nós sempre estamos prontos. Mas eu tenho observado, eu chego para poder, eu me disciplinei, na verdade, né? Eu não abro mão do meu momento durante um dia. Para eu abrir mão tem que ser algo muito, muito especial, muito bem. Entendeu? Eu tenho esse momento. Eu descobri no exercício físico além do bem físico, mental. Porque eu costumo brincar que quando eu saio da academia, minha alma fica lá. De tanto que eu gosto do exercício físico, me traz uma leveza. Eu saio de lá assim, aliviada, sabe? Como se eu estivesse preparada para um novo dia, mesmo que seja à noite. Então, ou 5 horas da manhã você me encontra lá, ou bastante à noite eu fecho a academia, sabe? E é muito interessante porque isso foi como um remédio realmente. Eu nunca podia imaginar que o exercício físico me faria tão bem. Mas, voltando a essa questão, na verdade, eu acho que todo ser humano, a partir da adolescência, né, porque até uma certa idade, a criança ela é acompanhada por um especialista, né? Então, quando criança, eu digo isso porque, por exemplo, hoje eu vou até com meu filho mais tarde ao médico. Por quê? Porque quando criança, a mãe acompanha até uma certa idade, mas depois de uma certa idade a gente só leva se necessário. Sim. Então, eu acho que tanto para o homem quanto para a mulher, para o adolescente, para o menino, para a menina, chega uma certa idade que existe essa necessidade, né? Enquanto adolescente, não, porque está tudo, né, elevado, tudo para cima.
Mas depois que a gente passa dos 30 anos, eu não sei a idade correta, a doutora Melissa Nalim saberia com certeza responder com exatidão isso, começa a haver essa perca. Eu acredito que até nos homens. Então, eu acho que o correto seria essa suplementação para que não houvesse as doenças. Mas aí eu falo como prevenção. Sim, o que acontece? Só que nós não estamos acostumados. Você não vê, por exemplo, Índia está com problema de menopausa. Não tem. Por quê? É um negócio interessante. Por quê? Porque, na verdade, elas já se cuidam na natureza. Os índios se cuidam na natureza, eles tomam chás, eles usam as plantas, entendeu? Então, o que acontece? Só que nós, o certo, aos 28 anos, você começar a se cuidar. Aos 28 anos. Porque a gente, como mulher, para que principalmente quando você chegar na menopausa, você não ter tantos problemas, porque ela traz esses problemas. A educação física é muito importante, principalmente por causa do quê? Por causa das nossas articulações, porque você começa a perder, os seus hormônios começam a cair. Então, você começa a perder muita proteína, vitamina, as suas articulações começam a ficar rígidas, porque você já não está produzindo colágeno mais, entendeu? Entendi. Então, você precisa de se movimentar para entrar no meio das suas articulações. As mulheres sentem muita dor, primeiro começam a sentir muita dor no joelho, entendeu? Porque ali está sem colágeno. Então, é necessário você começar, quando você começa a se movimentar, depois de 30 anos, você vai ficar parada, jogada no sofá, só sentada, não movimenta, acabou. Você pode dizer assim, acabou. E quando você começa a fazer essa academia, que eu falo, você não pare, você não vai ser muito difícil para quem faz academia já bastante e tem isso como um ritmo de vida, com responsabilidade. Exatamente. Todos os dias, você não vai sentir dor. Porque tem gente que fala assim, não gosto de academia. Eu falei assim, gente, na verdade, vamos ser sinceros, ninguém gosta. Quem é que gosta de ir para lá, pegar peso, sentir dor? Porque dói. Entendeu? Na primeira, na primeira leva, não, mas são quatro sessões de sequências. Aí o que acontece? Algumas 4, dependendo do exercício que você está executando. Eu estou com um probleminha, Priscila, de academia, porque eu comecei a fazer academia e eu apaixonei. Apaixonei mesmo. É muito interessante. Muito interessante. Eu não sei o que é isso, não. Mas você se apaixona. Se apaixona. Aí o que acontece? Você vê a mudança no seu corpo. Só que o que acontece? Eu com esse negócio de vai pra lá e vem pra cá, vai pra lá, vem pra cá, eu não sei onde é que eu fico. Sim. Entendeu? Aí, tipo assim, uma semana eu tô, 2 semanas, depois eu tô aqui, depois eu volto. Então, eu fico assim, sem saber o que eu vou fazer. Mas eu não posso também ficar sem. Isso é uma coisa que eu já entendi. Entendeu? Exatamente. E é uma coisa que eu acho assim, no começo eu fui fazer uma vez, não gostei, não. Aí parei. Dói demais, né, irmão? Não, academia mesmo eu não gostei. Porque eu vou te dizer para você uma coisa. Eu sou uma pessoa assim, cada um gosta de uma coisa. Mas tem muitas opções, né? Eu falo do ritmo. Eu gosto de um negócio mais movimentado. Mas hoje, gente, nós tivemos aqui com Godoy, que é o secretário de esporte, né, de Itaperuna. E ele apresentou aqui tantas opções. Nós temos hoje, assim, muitas opções para quem não gosta da academia em si. Né? A gente fala da musculação porque é o que está em alta, sim, graças a Deus, né? Mas tem a caminhada, tem a corrida, tem jump, tem assim mesmo que fala, Bruno? Jump. Graças, jump. Então, assim, tem tanta coisa. Se você, às vezes as pessoas falam assim, não faço porque não tenho dinheiro. Gente, o poliesportivo está aqui. Aquele espaço maravilhoso que Deus nos deu aqui na nossa cidade, um local assim excelente, onde tem para várias categorias, da criança ao idoso. Olha só. Teve um dia que eu, além da academia, quando me sobra um tempinho, eu aprendi a correr. Aí eu fui correr no pole, eu fiquei envergonhada, porque tinha um senhor na minha frente correndo com
Depois chegou um parente meu lá, que começava correndo também, até meu primo. Foi ele que me treinou correr, o Denis. Quero mandar um abraço para ele, que eu achei que eu não sabia correr. Eu não tinha equilíbrio para poder correr. E ele foi me ensinando e eu peguei o ritmo, né? Meu meio-irmão. E quando a gente chegou lá, ele falou assim, ele me trata de Inha, ele falou assim, esse senhorzinho, ele tem 70 anos. Eu não conseguia acompanhar o senhorzinho, não. Eu vi lá na academia que eu estava fazendo. Eu falei assim, qual é? Eu estava na primeira volta, ele já tinha dado 3, eu comecei a ficar chateada. Eu falei assim, eu acho que eu não quero correr. Assim. Porque assim, e ele falou assim, não tem muito tempo, então como que o nosso corpo se adapta? Né? Não, e outra coisa. Há uma adaptação. A academia, ela é bom para tudo, né? O seu corpo, a sua mente. E outra coisa, olha só, para quem tem problema de diabetes, para quem está com colesterol alto, para quem tem problema de hipertensão, o exercício é fundamental. Sim. Porque isso aí, o nosso corpo, ele recebe muito bem e ele começa a colocar tudo para funcionar. Então, você começa a aumentar, criar, entendeu? Multiplicar células através do exercício. Então, são coisas que você começa a aprender. E, Priscila, eu vou dizer para você uma coisa, você só aprende essas coisas com conhecimento. Parece que a sua mente fica tampada por um tempo e, de repente, descortina as coisas, entendeu? E você começa a entender que servir Jesus não é religião. Não. Tem nada a ver com não está limitado a 4 paredes. Não. Religiosidade, eu estou vendo que tem povo religioso, e eu vou dizer para você também que eu também era muito religiosa. Eu também. Muito religiosa. Deus. Parece que, entendeu? Só que o próprio Deus, ele vai falando com você e te ensinando. E vai te mostrando o caminho, vai te dando direção. Você sabe, a única coisa que eu sinto, posso ser sincera aqui, eu me sinto hoje liberta de verdade. Sabe? As costas livres. Exatamente. Mas, assim, as pessoas não nos libertam. Não, eles não querem nos libertar, mas eu não aceito me prender mais. Eu também não aceito. Não, ninguém me prende mais, Priscila. Acabou, entendeu? Esse negócio de querer prender, porque, na verdade, é que eu falo pra você... São manipuladores, né? E outra coisa... Narcisistas. A religião, ela mata Jesus. Ela mata Jesus. Por quê? Porque a religião não tem amor. A religião não tem amor, não é amorosa. E ela mata Jesus. E mata até você também, se você deixar. Isso aí. Então você tem que deixar. Hoje eu não discuto com ninguém quando eu vejo, entendeu? Tudo bem, cada um na sua vida. A gente respeita, Respeito. Né? Hoje, até porque a gente passou por lá, por isso. E eu sei que num tempo determinado, certo, o Deus que abriu os meus olhos, e o Senhor vai abrir deles também. Sim. Entendeu? Porque a gente não deixou. E como você se sente assim? Porque a gente vai ter um momento que a gente vai ter que encerrar essa entrevista. Porque a gente vai conversar. A gente vai indo. No WhatsApp é uma vez, é uma gracinha, gente. Áudio de 5 minutos, senhor. Mas o que acontece? Como você se sente hoje? Né? Porque você tem mais alternativas, porque antes era aquela coisa assim, o problema chegava até a nós, aí a gente fica naquele negócio, né? A gente crê, claro que a gente crê no poder da oração, não é verdade? No poder da fé, né? Nós somos, né, cristãs, alicerçados na palavra, essa coisa toda, mas é muito bom ter opção. Porque na hora do aperto, irmão, gente, você, com a opção, o que acontece? Você ora, coloca na mão de Deus, tal. Não aconteceu, vou executar de outra forma, com o meu conhecimento. Porque, na verdade, as pessoas querem que Jesus faça 100%. E não é assim. É um povo descansado, entendeu? Né? E as pessoas querem aquela coisa que ninguém quer lutar, ninguém quer pagar preço, ninguém quer exercitar, que é coisa fácil. Exatamente. A gente ora, fala com Deus, pede direção a Deus e toma atitudes. Porque sem atitude você não vai ver nada acontecer. Tem que ter atitude. E você já se viu em alguma situação assim, por exemplo, da pessoa chegar
até você, eu preciso de uma oração, meu problema, coloca, porque o pessoal pega o pacote do problema e joga no colo da gente, Sim. né? Aí está aqui o problema, você já se viu na situação em que você sentiu que não era para poder, naquele momento, estar somente orando, mas sim tratando? Sim, porque tem situações, Priscila, que as pessoas acham que é só oração que resolve. Mas tem situações, como eu falei aqui no início, estou conversando, que a pessoa também tem que ver, tem que buscar a causa e olhar e ver o que precisa. Sim. Então, tipo assim, precisa de uma autoajuda? Procura. Precisa de um psicólogo? Vamos lá, porque tudo Deus deixou aqui. É verdade. Entendeu? E eu quero ressaltar aqui também, eu vou falar até direcionado à Câmara, porque o nosso amado coordenador aqui do Troca de Experiência, ele é muito inteligente. Ele ressaltou algo aqui muito, muito interessante, que há muitos anos atrás, antes de Cristo, né, as pessoas viviam em grupos, né, já existia, tanto que tem todo um histórico até dentro da Bíblia, né, de pessoas que vieram antes de Jesus. Essas pessoas viveram aqui na Terra e não existia toda essa evolução, na verdade, todo esse conhecimento. Sim. E com certeza eles eram tratados assim como você fez a colocação aí do bálsamo de Gileade, não é verdade? Na verdade era um remédio e a gente aprendeu uma vida toda outra coisa, né? Então, o que acontece? Mas, gente, vamos falar a realidade, a gente aprendeu outra coisa e, na verdade, o bálsamo era um remédio. Né? Porque lá eles estudavam. Gileade era o lugar, o centro de medicina, de estudo científico. Olha só que interessante, gente. Então, da época. Por isso que quando Jeremias fala, por acaso não há bálsamos em Gileade para a cura do meu povo, para curar a ferida. Curar a ferida, entendeu? Do meu povo. E quando também o profeta, como Ezequias adoeceu daquela enfermidade, que era para a morte, entendeu? E Deus mandou que ele fizesse o quê? Uma pasta do quê? Fazer um emprasto da folha de figo e colocasse sobre a úlcera. E ele sarou. Olha só. Então, olha como é que é a natureza como trabalhando já. Isso pois aí já vem mas mais aí de trás. O que acontece? Isso aí são os povos que antecederam Cristo, né? Que o nosso calendário está aliançado, atrelado ao nascimento de Jesus. Mas o que acontece? Dá a impressão, você já enfrentou isso? Alguém já questionou? Já. Por quê? Porque você tem toda uma história. Sim. Né? Aí o que acontece? A pessoa, igual você, né, dentro da religião, o Senhor, ele te deu dons espirituais. Uhum. Então, assim, já existiu o caso, às vezes, das pessoas achar que existe tipo uma coisa meio mística. Por conta disso. Então, e que você... a pastora agora bandeou. Agora... Não é preconceito, mas a gente está falando aqui sobre colocações. Porque, às vezes, a pessoa pode não saber entender que isso é alternativo. Sim. Não é verdade? Sim. Porque a gente sabe que existiram pessoas que faziam, né, dentro desse contexto aí, né, coisas para o bem das outras pessoas, mas isso se tornou hoje, de verdade, uma profissão. Uma profissão. Porque você é uma profissional que tem uma carteirinha, a gente não vai dar carteirada aqui porque não tem necessidade, né, gente? Então, o que acontece? Hoje, de verdade, é uma profissão. Você vê como a coisa evoluiu, mas você já foi confrontada quanto a isso? Assim, diretamente não, mas já ouvi. A pessoa dizer que agora eu virei curandeira. Sim. Então, isso é falta de conhecimento. Sim. São pessoas que não têm... Não, e se fosse, também tinha... Só que o problema era dela, né? Eu quero hoje aqui falar algo importante sobre essa situação. Por quê? Porque, como eu falo, essas plantas, nós temos várias plantas, isso aí é milenar. Isso já vem de muito tempo. Qual alguém que nunca tomou um chá, que a avó ensinou, que a mãe deu, porque a avó ensinou para a mãe, e a mãe passou para a filha,
né? E por aí a gente tinha até umas coisas estranhas que não podia bater manga com leite, sim, se bebesse morria. Pô, meu pai, eu vim conhecer melancia agora depois de velha, porque na minha casa não entrava. Na minha casa, época de manga, não podia ter leite, porque leite com manga morria. Não podia tomar. E eu tomava leite, eu sempre gostava muito de leite, eu tomava quando era pequeno, então não podia. Melancia, meu pai dizia que é uma água, mas que matava. Então eu nunca experimentei. Fui tomar o suco e vim comer melancia e tomar agora. Entendeu? Depois de velha já. Então, tipo assim, a gente sabe que são coisas que já vêm lá de trás. Mas aí eu vou dizer uma coisa: se você for numa pessoa que é um curandeiro, uma pessoa que é espírita, né? Ele vai lá te dar um chá. Mas aquilo ali não vem do curandeirismo. Isso aí vem da raiz da natureza, que ele aprendeu da cultura, da família, da cultura brasileira. Sim, por quê? Porque, na verdade, falar para você, no passado, hoje nós temos a farmácia, né? Sim. Nós temos essa indústria farmacêutica, mas lá no passado não tinha. E as pessoas contavam com o quê? Com as plantas medicinais. E as plantas medicinais é uma coisa que todo mundo conhece. Todo mundo conhece o curandeiro, qualquer pessoa conhece a planta medicinal. Na verdade, a gente perdeu muita coisa. Porque tem algumas coisas que hoje, quando você entra dentro dessas lojas de produtos naturais, né, gente? Porque, na verdade, houve um resgate desse tempo. Essa é a realidade. Entendeu? Então, quando você entra dentro de uma loja de produtos naturais, você fica até meio assustado, porque tem coisa que eu nunca vi na vida. Aí o rapaz até falou comigo, falou assim, porque esse chá aqui apresenta o produto. Está sendo até. Eles querem tirar do mercado, porque era conhecido como a folhinha da árvore da vida. Eu falei, gente, que é isso? Fiquei meio apavorada. Então, é tanta coisa, tanta informação que a gente ainda não tem acesso, ainda não conhece. Olha, outra coisa, o que é natural, né? Vamos prevenir a doença, vamos prevenir o problema. Vamos lá, procure um médico, faça um check-up, se precisar de um psicólogo, procure, uma terapia também procure, mas se você tiver como cuidar de você de uma forma natural. Como forma de prevenção, eu acho que esse é o ponto máximo. Esse é o caminho. Por quê, Priscila? Hoje, veja bem, eu estou dando palestra nos CRAs, né, visitando, dando palestra. E quando eu sempre gosto de falar algo que é popular, para que a pessoa venha entender. Tem que ser uma linguagem simples. Por isso que eu falo assim, as plantas medicinais no popular e no científico. Por quê? Vamos lá. Quem conhece picão preto? Todo mundo. Até aqui, eu tenho passado no CRAS, ninguém nunca falou que conhece, que não conhece. Todo mundo, as meninas, as quem não conhece, já ouviu falar. Já ouviu falar? É uma planta que as pessoas usavam muito para dar banho e chazinho em criança, em bebê, que nascia aquele olhinho amarelinho, com tiricinha, entendeu? Hoje fica no hospital tomando banho de luz. Mas lá no passado as mães pegavam, né, e faziam o chá e davam o banho, e sempre na hora do banho dava um chazinho, botava na boca e a criança melhorava. Cientificamente, no estudo comprovado, essa planta picão, né, ela serve para mais de 30 enfermidades. Olha só. Ela, assim, só de começo, ela é inibidora de carboidrato, ela serve para diabetes, pressão alta, ela serve para anemia falciforme. Então, é uma planta que é estudada cientificamente. Ela no popular, que todo mundo conhece, mas ela não serve só para dar banho em criança. E ainda é analgésica. Ela serve para febre também. Entendeu? Então, você está com uma dor de cabeça, se eu estiver sentindo alguma coisa, alguma dor, eu vou lá, pingo 20 gotinhas dela na água, que eu faço a tintura dela, tem na minha casa, minha tinturinha, tudo prontinha. Vou lá, coloco 20 gotinhas na água, tomo, pronto, daqui a pouquinho. E você pode comer, porque ela é punk. Você pode picar ela e comer ela novinha, como couve.
você afoga a couve, você pode comer ela tranquilamente. Olha que interessante. E ali você está o quê? Você está sendo medicada e alimentada. Essa é a ideia. Então, aí quando a pessoa não tem o conhecimento, vai dizer, isso é curandeirismo. Não. Porque a pessoa curandeira acha, porque não tem o estudo, não conhece. Então, por isso que Jesus falou certa vez. E ele vai falar daquilo que ele tem conhecimento. Por isso que Jesus falou assim, o meu povo perece porque falta conhecimento. Ele recebeu aquilo como cultura, é o que ele vai passar. Vai passar. Então, hoje não, eu estou estudando, né? A gente pega para estudar o natural. Nós temos uma planta, inclusive na corda da pastora Maria tem um pé lindo de erva botão. Né? No científico, ela chama Eclipta prostrata. Meu Deus. Ela é depuradora do estômago, do fígado, cirrose hepática. Ela cura até o câncer, tratamento no câncer de cirrose. Então, ela serve para pressão, ela serve para diabetes, ela também é inibidora, ela serve para quem tem problema nas articulações, dores crônicas. Você pode usar erva botão com cavalinha para um tratamento. Tratamento direito, né? Não é aquela coisa que eu tomo hoje, amanhã. Não, é tratamento. E tem horário? Não, aí você tem... são fisioterápicos, medidas fisioterápicas. O que você vai fazer? Uma xícara de chá 3 vezes ao dia, ou 2 xícaras de chá 3 vezes ao dia. Né? De acordo com... Né? Igual, vamos supor, você está tomando um chá para ansiolítico, você está com depressão, está ansiosa. Vamos lá. Vamos fazer um chazinho 9 horas da manhã com alecrim. Alecrim. Você usa na sua cozinha, que você compra na feira, o alecrim. Uma colherzinha ali, planta picada, uma xícara de chá, toma 9 horas. Por quê? Porque o alecrim ele é a planta da alegria. Vai te dar um uma animação. Você não pode tomar de tarde, senão você não vai dormir. Porque ela é para te animar, para te trazer alegria, tirar você daquele estado de tristeza, de angústia, né? E ela multiplica as suas células neuronais. Então, ela trabalha no seu sistema nervoso central. Olha só. Então, o que acontece? Você acaba ficando uma pessoa bem, te tira à tarde, você pode tomar um chazinho de aroeira salsa. Então, aroeira salsa estava na parede da minha igreja ontem, como enfeite. Aroeira salsa com alecrim, tira da depressão, tira da angústia, tira da ansiedade. E para encerrar o dia? Para encerrar o dia, você já tomou o alecrim e tomou aroeira salsa, o seu dia já está tranquilo. Agora, se você quer dormir bem, você pode tomar um chazinho de coentro para você dormir, relaxar, ou melatonina, que também te dá um sono profundo, porque é uma diferença de você dormir e de você ter um sono bom, um sono aprofundado. O sono aprofundado é aquele sono que você dorme no profundo, acorda bem disposta, você dormiu bem. Agora, quando você dorme, acorda no meio da noite, então você não teve um bom sono. Você fala assim, acordei 2 horas, não dormi mais. Tem cliente que fala assim comigo, acordei, meu sono é ruim, não durmo, não acordo de madrugada, não consigo dormir mais. Aí no dia seguinte parece que está morto. Você está acabada, arrebentada, você não dormiu, você não refez as suas células, o seu corpo está cansado e sua mente está cansada, porque, na verdade, a sua mente não descansou e não parou de trabalhar. Você trabalhou a noite toda do mesmo jeito. Aí. Então, você precisa disso. Só que você pode fazer isso no natural, sem precisar do químico. Porque, na verdade, o que acontece? Deus deixou aí de graça. Aí eu falo para você uma coisa, presta atenção. Ontem estava lá, né? Até sem saber, eles nem sabem, né? Mas ele foi lá ontem, enfeitou a parede da igreja com aroeira salsa. Então, olha só, coisa de graça, você pega aí, aquilo ali tem na beira-rio, na calçada, ela é como uma samambaia, daí em tudo quanto é lugar. Você pega aquilo ali, você faz um tratamento para você de depressão, de ansiedade. Tranquilo, alecrim, coisa que você... Tem gente que tem até em casa plantado. É a mesma coisa que nós acabamos de falar da musculação. Então, não tem dinheiro para poder comprar o remédio. De graça. Gente, nem paga nada. Exatamente. Você pode fazer um tratamento específico, você vai ter um bom resultado. Eu falo porque eu tenho cliente que usa e tem bons resultados, deixaram o aprazolam, estão chamando chá de folha de abacate e não estão precisando de tomar mais aprazolam. Sim. O natural não está tendo problema nenhum, ainda está emagrecendo. Toma o chá, aí trabalha na ansiedade, depressão, ainda emagrece. Olha só.
Mata 2 coelhos com a cajadada só. No natural, sem te causar dano nenhum. Sem contraindicação, sem né? Contraindicação. É muito forte, entendeu? É muito interessante. Então, isso aí, e eu me encontrei nisso aí, Priscila. Me encontrei, gosto do que faço. E, assim, para mim está sendo um prazer, tá ajudando essa gestão, né? Do Nel, mas o Neto, né? E nessa gestão que eu estou trabalhando, né? Dando essas palestras, para mim está sendo maravilhoso, porque eu estou podendo passar para as pessoas algo que é gratificante para mim, que tem resultado, podendo ajudar pessoas, tanto no espiritual quanto no físico também. Sim, claro. Né? Porque aí eu vejo a chamada está sendo completa, que agora também eu vou tratar também, não só porque aquele negócio, como você acabou de dizer, vamos orar, mas vamos orar, vamos fazer a nossa parte? Vamos orar pelo seu... Vamos orar aqui para a sua gastrite, mas faz um suquinho de batata doce com couve e maçã que vai te ajudar. Exatamente, na despedida. Na hora do bye-bye. Do bye-bye. Então, tipo assim, vai ajudar, porque vai ter oração e vai ter ação. Entendeu? Porque a pessoa acha que só, não, vamos orar, mas tem algo para ser feito. Porque se não fosse assim... Tem hora que o milagre vai acontecer, tá mas é tempo de Deus, né? Não, e outra coisa, quando você está com problema de gastrite, com o estômago doendo, você vai lá, faz um suco de batata doce com couve e maçã, ou por outro, você pega a maçã, mastiga bem ela e come bem na hora, porque ela é desinflamatória, e ela vai aplacar o suco gástrico do seu estômago. E aí você vai ficar bem, a dor você vai sentir na hora que passa. Então, quando você está com aquela gastrite mais elevada, porque também você pode estar com uma ansiedade muito grande, está liberando o suco gástrico, o seu hormônio cortisol está lá em cima e vai doer o seu estômago. Então, o que você vai fazer? Vamos tratar do cortisol? Vamos, porque ele é o hormônio da luta. Ele vai estar sempre lutando por você. Então, aí como é que nós vamos tratar com ele? Vamos fazer um chazinho de alecrim, aroeira, salsa, e vamos fazer um suquinho de maçã com couve e batata doce. Você vai ver, seu estômago vai melhorar, porque você está tratando da ansiedade, do cortisol. E aí ele não vai liberar o suco gástrico, que vai ferir o seu estômago. Então tem que entender, por isso que precisa de um profissional, porque é uma coisa complementando a outra. Porque a dor no estômago não vem sozinha. Porque muita gente está com dor no estômago por causa do nervosismo, ansiedade. E aí não sabe por que está doendo. O cortisol está lá em cima. O suco gástrico está roendo o seu estômago, ele não aguenta essa ferida, está aberta. Às vezes não é por causa da alimentação, nada, é você por causa da ansiedade. Entendeu? Então, por isso que eu falo, o terapeuta cuida de você. Entendeu? A gente cuida da pessoa. E se você está bem, está tudo bem. Está tudo bem. E, gente, vamos ter que partir para encerrar. Muito interessante, né? Dá vontade de saber todas as dicas, né? Aproveitar já fazer aqui, como é que chama mesmo? A anamnese aqui, né? Uma anamnésia mais extensa. Mas se você quiser fazer o contato, né? Entrar em contato para poder estar marcando, né? Sua consulta, né? Sua análise, sua anamnésia, tá bom? Você pode fazer, a gente vai deixar aí escrito, né? E para você fazer o contato. E eu gostaria que você deixasse uma palavra para a gente, assim, nesse encerramento, nessa nova etapa da sua vida, porque todos nós temos uma história para poder contar. Eu disse para você que a gente esteve num outro lugar, num outro tempo. Eu falei assim, eu não vou falar nada, vou deixar que os seus olhos vejam, né, aquilo que Deus faz, aquilo que Deus, onde o Senhor coloca a gente. Então, assim, eu gostaria que você falasse sobre esse novo tempo, sabe? Deixasse uma palavra assim de ânimo, né? Seja uma planta do Senhor, libera um fruto do Espírito para nós aí, para poder a gente sair daqui desse momento melhor, mais alegre. Tem tudo a ver, né? Libera um fruto do Espírito para a gente poder sair daqui bem, né? Olha, Priscila, dessa entrevista tão bacana. Falando de mim hoje, eu só agradeço. Com certeza. Eu agradeço muito a Deus por todos os benefícios concedidos, por tudo que Ele tem feito por mim e vai continuar fazendo. Ele é o centro de tudo na minha vida. O Senhor, Ele é tudo para mim.
Mas hoje eu quero dizer para você que está assim desanimado, para você que perdeu a esperança, para você que não sabe aonde você quer chegar, se descubra. Se descubra quem é você. Qual é a sua identidade? Qual é a sua identidade? Porque a primeira coisa você precisa saber quem é você, porque hoje eu sou eu. E estou feliz como eu estou. Eu também estou. Gente, eu estou assim feliz como eu estou. Eu me descobri. Porque até então eu precisava de me encontrar. E eu não tinha me encontrado ainda. E agora eu me encontrei, né? E eu vejo assim que hoje eu estou fazendo algo útil, porque é muito bom ser útil, Priscila. O quê? Muito Meu bom Deus. você ser útil, você cuidar. Exatamente. Porque, tipo assim, a pastora parou de cuidar. Não. Agora eu continuo cuidando mais. Agora com excelência. Com excelência. Porque antes, a gente liberava uma palavra, sim, mas hoje você tem remédio de verdade para ferida. Para ferida. Hoje, e se você, como a parte de Deus disse, se você ouvir atentamente a voz, sim, comerás o melhor dessa terra. O que é o melhor dessa terra? Você vai estar bem para usufruir do melhor que Deus tem nessa terra para você. Porque aí. Deus tem o melhor, entendeu, para você. Eu creio muito nisso. E você, só que você tem que... quero. E outra coisa, só que para isso tem que também ter uma mudança de mente. A mente tem que mudar. Como você diz, a chave tem que virar. E isso é uma escolha que você tem que nascer dentro de você, um querer. Um querer, uma mudança. É metanoia, tem que ter mudança. Se não mudar, ficar toda a vida naquilo ali, não vai acontecer. Mas eu quero dizer que Deus quer fazer, mas precisa encontrar você aberto para Ele fazer. E o que aconteceu com a gente é que Deus encontrou a gente aberta, disposta, porque eu falei, não, eu quero uma mudança. Não, eu preciso. Eu gritei também. Isso aí. É um grito da alma. Eu não aceitei. Chega, eu quero uma mudança. Se o Senhor tem algo para mim, então me mostra a direção. E Ele me mostrou a direção. E a porta está aberta. Porque dá a impressão, assim, quando você chega nesse ponto, ou você se encontra ou você morre. Você morre. E eu não posso, porque eu sempre lembrei de uma coisa. Peraí, mas será que Deus me tirou da onde me tirou para me morrer aqui? Não. E hoje eu sei que Ele tem coisas grandes. Ele tem coisas grandes, bênçãos exponenciais para nos dar, para entregar para nós. Mas nós temos que estar abertos para receber. E outra coisa, nós temos que estar preparados para aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Porque Deus não vai te entregar algo que você não esteja pronta para receber. Então, Ele te prepara para você viver um novo tempo. Então, hoje eu digo assim, se prepara, porque tem um novo tempo, coisa nova, coisa boa chegando para você. Recebe. Eu recebo. Entendeu? Porque eu estou recebendo, é o meu tempo, e digo para você, e ninguém e nada vai tirar aquilo que Deus tem para mim. E jamais vou deixar que alguém tire de mim aquilo que Deus tem para me entregar. E vou dizer para você, se for necessário afastar, se levantar de alguns lugares, de algumas mesas, estou levantando e estou me afastando. Sacudir a poeira. Acabou. E tchau, fica na paz. paz. Se me fez, mas se não está na visão, tudo bem, fica você com a tua visão, porque eu estou seguindo com essa que está aqui, porque o meu caminho não é igual ao seu, então eu estou indo para cá, você vai para lá, amém. E continuamos cada um buscando o seu caminho e Deus na frente, e a vitória é certa. Então, hoje a única coisa que eu digo é assim, se levante. Se levante, reage. Porque isso aí, dá o grito, reage, porque Deus quer fazer. Olha, eu quero agradecer. Gente, voltamos com tudo aí, né? Junto com ela, que é uma bomba, a potência. A mulher chegando mesmo, se tiver alguma coisa para resolver, vamos resolver. Bora resolver, não corre da guerra, nunca vi. Correr da guerra, e nós queremos agradecer essa volta aí, né, de uma forma consciente, com consciência, com raciocínio, e tudo continua sendo para a glória de Deus. Tudo para a glória de Deus, e tudo o nome dele está sendo glorificado. Em tudo. E nós, assim, agradecemos de coração ao Estúdio 5, a Slim Concept, ao meu amigo Bruno, que Deus, assim, abençoe e faça superabundar na sua vida, na sua vida, Bispa Lucinda, na vida do Bruno, na vida da Melissa, no Estúdio 5, na nossa cidade, na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho.
tudo que seja abençoado, porque isso tudo, gente, tudo. É tudo para a glória de Deus e a gente vai seguindo por aqui, né? Porque isso tudo também é uma gracinha. Gratidão nos define nessa tarde. Eu quero só deixar aqui um abraço, né, Priscila? Estou grata a tudo, né, você, pelo convite de estarmos aqui nessa tarde. E quero estar aqui mandando um abraço, né, para a pastora Valéria, a pastora Palmira, e, né, meus filhos, minha neta, né? Tem uma neta linda, 19 anos, a Rebeca, e a Gisele, o Hudson, né? E que Deus venha estar abençoando, porque eu sei que o Senhor está no controle. Tudo é o tempo de Deus. Tudo é o tempo de Deus, tudo acontece. É só vitória. Deus abençoe nossa cidade, nossa gestão. É verdade. Deus vai abençoar nossa gestão, nossos liderados, nossos líderes, os liderados também, que venham estar tudo debaixo da bênção de Deus. Porque nada acontece sem que Deus não dê ordem. É verdade. Então, se a ordem for de Deus e Deus colocou, é isso aí. Seja abençoado. Vamos abençoar. Daí nós orarmos e abençoar as autoridades constituídas. O que eles fazem não compete a nós. O nosso papel é abençoar. Abençoar, orar e que Deus abençoe eles em nome de Jesus. É isso aí, gente. A gente vai ficando por aqui, deixando aquele abraço, porque, como eu disse, termino todas assim. Isso tudo é uma gracinha.